o antagonista nas eleições 2024. Vamos falar de eleições 2024. Eu não sei se o nosso Alexandre Borges já está na área. Assim que ele tiver, Matheus, me avisa, tá? Por gentileza. Porque é o seguinte, olha só. O Centrão conseguiu ter o maior número de prefeituras no país. E o PSD do Gilberto Kassab foi, sem dúvida nenhuma, o partido vencedor dessas eleições de 2024. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a arte que você fez agora há pouco, meu querido. Porque é o seguinte, temos o PSD com 877 prefeituras, seguido de MDB por 846, PP 743, União Brasil com 578, PL do Jair Bolsonaro com 509, Republicanos 430, PSB, B de bola, 307, PSDB 269, PT 248 e PDT 148, né? Aí eu tô falando dos 10 partidos que tiveram o maior número de prefeituras, né? Que conquistaram, melhor dizendo, o maior número de prefeituras. Um detalhe sobre o MDB, ontem eu conversava ali com integrantes do partido, eles falavam, não, Wilson, aqui esse patamar, pode deixar, Matheus, isso na tela, porque eu vou trazer para vocês alguns bastidores sobre a repercussão junto aos grandes caciques. Eu conversei com integrantes do MDB, eles me falaram o seguinte, olha, Wilson, o número estava ali dentro da média, a minha expectativa era realmente que a nossa expectativa, melhor dizendo, era que o partido elegesse, traz para cá, Matheus, vamos fazer essa dobradinha com esse quadro, era que o MDB elegesse ali entre 830 e 870 prefeitos. O PSD do Kassab, esse de fato surpreendeu, porque a cúpula, integrantes ali do partido falavam, não, a gente vamos conseguir eleger 650, 700, 750, mas aí quando você abriu as urnas, o PSD conseguiu 800, volta lá, Matheus, 877, tá? O PP 743 também foi um número que surpreendeu os integrantes ali do partido. O União Brasil, ali na média que eles imaginavam. Agora, o PL, boa, Matheus, obrigado por deixar esse quadro dividido. O PL, de fato, aqui que tem um dado que frustrou a expectativa do Valdemar Costa Neto. Isso aqui é um detalhe curioso, porque internamente, integrantes da sigla falavam, não, eu acho que o nosso patamar seria esse mesmo, 500 prefeituras, 600 prefeituras, no máximo 700. Mas o Valdemar chegou a falar de 1.500 prefeituras. Então, esse é que é o ponto. E aí o Ricardo Marques pergunta aqui, o que aconteceu com a direita? Ela está fragmentada aqui, em PSD, MDB e PP, tá? E União Brasil e o PL. Esse primeiro bloco aqui, ó, esse bloco aqui dos 5 maiores partidos, são partidos de centro ou de centro-direita. Então, você tem aí, de fato, um número, né, mostrando que essa ala mais conservadora, né, esse eleitor, né, esses prefeitos que têm uma ligação com esses partidos do Centrão, que é um Centrão um pouco mais conservador, ele, de fato, né, conseguiu avançar nessas eleições de 2024. E o seguinte, Matheus, então, antes da gente... O Alexandre Borges tá on ou não? Então, deixa eu aproveitar, deixa eu trazer logo o nosso Alexandre Borges para a gente fazer uma análise rápida sobre esses números, nosso grande especialista. Meu querido, seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília mais uma vez. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bem a todos? Vou tentar, você sabe que rapidez não é o meu forte, mas vamos lá. Não, sem problemas, Ale, sem problemas, pode ficar absolutamente tranquilo. Matheus, dá para dividir o quadro entre eu, o Ale e isso? Perfeito, obrigado, querido. O seguinte, dá para perceber aqui, não é, Ale, que esses números mostram aquilo que é algo que é muito característico, né, de eleição municipal, que é uma eleição pragmática. Houve uma tentativa de polarização ali entre Bolsonaro e Lula nas grandes cidades, só que nos rincões do país vale o pragmatismo, vale a água, vale a rua asfaltada, vale a praça bem cuidada, vale o posto de saúde funcionando. Me parece que esses números ali refletem exatamente isso, né? Refletem que esse pragmatismo, no caso da eleição municipal, ele ainda é muito forte. É verdade, Wilson. Um ponto é o seguinte: primeiro, eleição é uma coisa muito cara, custa bilhões para os cofres públicos. Né? Muito dinheiro que podia estar em hospital, podia estar em remédio, podia estar em escola, está em eleição. O Brasil gasta muito dinheiro com eleição. E a gente faz eleição a cada 2 anos. Por que a gente não faz tudo de 4 em 4 anos? Exatamente porque o legislador, em algum momento, teve essa ideia, que eu concordo plenamente, de tirar a eleição municipal, prefeito e vereador, desse
bonde sem freio, que é a eleição que mistura governador, presidente, senador, enfim, esse grande bonde sem freio que acontece de 4 em 4 anos. Se a gente ainda misturasse para economizar dinheiro, nem que fosse um argumento, né, e botasse tudo numa eleição só a cada 4 anos, a eleição para prefeito ia desaparecer praticamente. Então, as pessoas tiveram, em algum momento, esse bom senso de tirar dessa grande eleição o pleito municipal para que as pessoas pudessem pensar as suas cidades. Ninguém mora em ideologia, ninguém mora no WhatsApp. Apesar de muita gente viver pensando no WhatsApp e do que houve, do que vem ali na rede social, em ideologias, e em discursos de influenciadores radicais, oportunistas, doidos. Mas você, todos nós moramos numa cidade. E essa cidade tem um prefeito que precisa ser muito bem escolhido. Então, quando você tem um pleito que o eleitor só pensa nisso, que bom, graças a Deus. O eleitor não vai acertar sempre, ele vai experimentar, ele vai tentar aqui, vai tentar ali, mas a gente percebe que o eleitor, quando ele olha para a cidade dele, ele não está afim muito de aventura. Então, se você for olhar os partidos que não elegeram nenhum prefeito, eu dei uma olhada rápida, são só partidos radicais, da franja do extremismo ideológico, PSOL, aquele UP, PCO, entendeu? Que são partidos que não elegeram nenhum prefeito no Brasil inteiro. O PSOL pode, acho improvável, mas pode eleger até o Guilherme Boulos em São Paulo, mas não elegeu. Até o momento, no primeiro turno, o PSOL não elegeu nenhum prefeito no Brasil e perdeu feio em Belém, porque teve um mandato desastroso. Em compensação, você... Ale, desculpa te interromper, eu só queria te dar um número que eu acho que é legal para continuar na tua análise do PSOL. Em 2020, o PSOL elegeu 4 prefeitos, sendo que teve uma capital que foi Belém. Então, isso mostra muito bem, né, o que você está falando agora. Desculpa, eu queria te cortar só para te levantar esse número que é bom. Ótimo. E Belém é um caso que eu acho muito sintomático de uma prefeitura, de um mandato que foi tão desastroso que o sujeito não foi nem para o segundo turno. É uma eleição que vai ter 2 turnos, né? Vai seguir, e os 2 candidatos que foram para o segundo turno, o bolsonarista e o mais à esquerda, eles passaram o prefeito atual, com máquina, com tudo. Por quê? Porque o povo de Belém experimentou, e eu não estou aqui para criticar, eu nunca nem pisei em Belém, então assim, não estou aqui, quem sou eu para criticar, mas o povo experimentou um partido radical há 4 anos e não gostou da experiência. Claramente, mostrou isso nas urnas. Isso não é questão de opinião, isso é número. Né? Era um prefeito extremamente mal avaliado e foi colocado para fora. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente também teve uma prefeitura do PSOL que foi um desastre, uma coisa assim, enfim. E o PSOL, inclusive, na época, por exemplo, o Marcelo Freixo, ele era do PSOL, e ele foi ao segundo turno com Marcelo Crivella na eleição de 2016, né? 2016. E, para mim, e acho que para muita gente que mora aqui no Rio de Janeiro, disputar um segundo turno com um candidato do PSOL é um presente. Você vai ganhar, entendeu? O PSOL não vai fazer 50%. Mesmo no Rio de Janeiro, que é onde nasceu o PSOL. O PSOL é um fenômeno carioca. Alguns vão dizer, inclusive, que é, em parte, um fenômeno de Rede Globo, de artistas, de celebridades, entendeu? Essa coisa bem da esquerda Leblon, identitária, libertária, enfim, que eu acho que tem um ponto nisso. Mas, mesmo com toda a ajuda, e você imagina a força da classe artística e da Rede Globo aqui no Rio de Janeiro. Né? E mesmo assim, eles não conseguem emplacar o PSOL na prefeitura. Pelo contrário, é um candidato do PSOL chegar no segundo turno, o adversário fica rindo, agradece, porque sabe que vai ganhar a eleição. Então, assim, eu estou dando essa perspectiva porque, Wilson, eu queria ser bem claro nisso. É porque a gente se acostumou a ouvir a demonização do Centrão. Né? Quer dizer,
Se é o centrão, é atraso, é fisiologismo, enfim, é tratado de uma maneira muito pejorativa o centrão. E tem motivos para isso, é claro, orçamento secreto, todas as práticas, a falta, entre aspas, de ideologia, essa coisa pragmática, acordos em troca de cargos e verbas, a gente sabe, todos nós sabemos disso. Agora, por que a população brasileira segue votando em candidatos do Centrão e elegendo e reelegendo prefeitos do Centrão? Porque talvez eles não sejam tão desastrosos quanto a alternativa. São os revolucionários, entendeu? Que é essa turma de um extremo do PSOL ou de algum outro extremo à direita, como seria talvez o Pablo Marçal, que não foi para o segundo turno. Então, assim, dentro de tudo que se pode falar da cabeça do eleitor, mas o eleitor tem sido pragmático, tão pragmático quanto o Centrão, e ele sabe que seu político não é perfeito, óbvio, mas ele olha para o político mais ao centro, tanto da centro-direita quanto da centro-esquerda. Eu estou numa cidade que elegeu no primeiro turno o Eduardo Paes para um 4º mandato. Entendeu? Por quê? O Eduardo Paes é um cara ideológico? Não é. A gente sabe que não é. Entendeu? É um cara que nasceu ali do brisolismo, mas logo já colou no PSDB, do PSDB foi para partidos ali de centro, mas começou a ser apoiado pelo Sérgio Cabral, depois pelo Lula. Então, assim, ele não é um cara que seja escolhido, reconhecido como alguém ideológico. Tanto que o Alexandre Ramagem tentou puxar para esse discurso aqui no Rio de Janeiro na eleição e não deu certo. Não funcionou. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo, que tem um eleitor ideológico, mesmo assim o Alexandre Ramagem, um homem de confiança do Bolsonaro, braço direito, segurança dele, né? Quer dizer, não é só uma relação política. O Bolsonaro entrega a sua segurança da sua família, muitas vezes ao Alexandre Ramagem, em várias oportunidades. Entregou para ele a Polícia Federal, quer dizer, quis entregar a Polícia Federal, entregou a BIM. Então, assim, você vê o nível de confiança e de relação que ele tem com o Ramagem, e a coisa não deu certo. O sujeito teve 30 e poucos % de votos e o Eduardo Paes ganhou. Então, Wilson, eu acho que assim, eu entendo as críticas que se fazem ao Centrão, eu também faço, você também faz, a gente faz o dia inteiro, mas eu acho que a gente tem que parar de demonizar, porque talvez a democracia representativa represente o Brasil. E uma parte grande do Brasil também tem um olhar pragmático em relação aos seus candidatos, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Meu caro Alexandre Borges, mais uma vez, obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Ô, Matheus, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando aqui sobre eleições, deixa eu exibir agora uma conversa que eu tive mais cedo com o presidente do PSB para falar sobre essa mudança ali no mapa, até mesmo dentro da esquerda. Matheus, solta a entrevista. O PSB foi o partido da esquerda, né, da chamada ala progressista, que conseguiu o melhor desempenho nas eleições de 2024. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o presidente do partido, Carlos Siqueira. Presidente, seja muito bem-vindo ao Made in Brasília. Bom dia, Wilson. Tudo bem? Como vai? Presidente, surpreendeu esse resultado do PSB ou já estava ali dentro do esperado? Não surpreendeu muito, mas foi um pouco acima do que nós havíamos projetado. Foi um resultado muito positivo. Primeiro, tivemos essa grande vitória em Recife, que já era esperada, porque todas as pesquisas indicavam isso. E, segundo, tivemos um resultado em número de prefeituras maior do que nós tínhamos previsto, um pouco maior. De maneira que foi muito positivo termos isso, embora o ambiente seja um ambiente de ascensão de forças conservadoras. Gente, esse é um ponto. Porque com o PSD dedidado, conseguindo de fato um desempenho acima até do que o próprio Kassab já imaginava, MDB ficando ali na média, republicanos também avançando, União Brasil também avançando, parece que o Brasil ele está mais conservador, ou essa análise eu só acho que é um pouco precipitada, porque a gente precisa ainda olhar para 2026?
Não acho nada precipitado, porque isso vem sendo... Isso começou a escalar em 2018. Não podemos esquecer o que houve em 2018, quando a extrema-direita elegeu o presidente da República, elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados, e que agora, nessa última eleição, também repetiu. Já não podemos esquecer que no Congresso Nacional, a maior bancada de deputados na Câmara é do PL, né, que é o partido do senhor Jair Bolsonaro. E, portanto, há um viés de crescimento do conservadorismo desde 2018 que vem se consolidando, infelizmente. Né? De modo que isso não representou nenhuma surpresa, porque essas forças de centro-direita até a extrema-direita, elas têm apresentado melhores resultados do que as forças progressistas que nós participamos. Nós temos que constatar, com toda humildade, analisar com maior profundidade e estabelecer estratégias no sentido de superar essas dificuldades que nos rodeiam. Que também temos que realçar, Wilson Lima, que não é apenas no Brasil. As forças conservadoras elas têm conseguido se sobressair em várias partes do planeta. Nos Estados Unidos, teve a eleição de Trump e agora tem uma candidatura fortíssima também posta para a eleição em novembro. Na Europa, em vários países, você veja, na Itália, hoje tem uma primeira-ministra que é de um partido de natureza fascista. Você teve na Hungria, você tem ressurgimento de partidos de ultradireita em Portugal, na Espanha, em várias partes do mundo, na Alemanha. Então, é um fenômeno internacional, e aqui na América Latina, no Brasil e em outros países. Você vê a eleição do Milei, tudo isso significa um crescimento muito grande de forças ultraconservadoras que rodeiam esse espectro político que tem rodeado vários continentes, infelizmente, em crescimento. Ô, presidente, agora, sobre o PSB especificamente, há dois nomes no partido que emergem aí como duas forças para o futuro. João Campos, prefeito reeleito em Recife, e a Tabata Amaral, que ficou na 4ª colocação em São Paulo. E os dois adotaram um discurso muito moderado ao longo da campanha, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, ao Guilherme Boulos, né, lá do PSOL e alguns integrantes do PT. Só acredita que, para o campo progressista, esse talvez seja um caminho de tentar trazer um discurso um pouco mais moderado para tentar aí ser uma correlação de forças em relação aos partidos conservadores que têm crescido de fato nas últimas eleições? Vejo isso, desculpe, mas eu não concordo com essa ideia de que são discursos moderados. Eu acho que o que deve refletir se a força é progressista ou não são discursos programáticos, são os compromissos com as classes menos favorecidas do país, em ações concretas. Então, eu dou um exemplo. O discurso de Boulos não é mais progressista do que o discurso de João Campos, na medida que ele colocou em prática uma série de atividades e uma série de obras que se refletiram em grande medida para as populações de baixa renda das periferias do Recife. E foi isso que fez com que ele emergisse como uma nova liderança, conectado com a população, com toda a população da cidade, mas em particular, em especial, com as populações que precisam mais de políticas públicas. Então, o que caracteriza a ideologia política do político são seus compromissos com os setores mais vulneráveis da sociedade e, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento econômico, com a prosperidade, com políticas públicas que sejam capazes, que, ao mesmo tempo, desenvolvem o município, o estado ou o país e procuram diminuir em suas políticas as desigualdades sociais. Essa é a questão central do que se chama políticas progressistas, e não políticas voltadas para aqueles que já têm muito, embora governe para todos. E não vejo em nenhuma hipótese o candidato do PSOL em São Paulo mais progressista do que o prefeito João Campos ou do que a deputada Tabata Amaral, que também foi sua oponente na eleição municipal recente. Veja a administração do PSOL em Belém, que acaba de ser derrotada, e, naturalmente, não deve ser porque fez políticas tão progressistas assim. Então, as coisas precisam ser vistas sob um ângulo de maior profundidade e não sobre simplesmente uma chamada retórica mais progressista, porque essa retórica muitas vezes não corresponde
a uma prática programática que cada administração pública deve operar. Presidente, só para encerrar, João Campos pode ser considerado um nome futuro para a esquerda no país? Ele pode, de fato, trilhar o caminho do pai e tentar alçar uma presidência da República daqui a alguns anos? Eu acho que ele pode e devemos lutar por isso, porque nós temos ele como uma grande aposta, lutar para que ele seja o candidato da população que mais precisa de políticas públicas que diminuam o sofrimento do povo brasileiro, que possam fazer com que o país prospere economicamente e prosperando possa ter políticas sociais, sustentar políticas sociais capazes de diminuir e melhorar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. E esse é que ele deve ter. Eu não sei se será das esquerdas, eu sei que ele deve se preocupar em primeiro lugar, com o desenvolvimento e a prosperidade do nosso país, e, em segundo lugar, e de igual importância, com políticas públicas que diminuem as desigualdades sociais. Se os partidos de esquerda, e ele surgindo no futuro, porque ele está apenas começando uma vida pública, que agora vai ao seu terceiro mandato, quando foi deputado, prefeito agora pela segunda vez, é o terceiro mandato. Então, os líderes se formam nos embates políticos. Ele está se formando e se formando muito bem, e o seu partido aposta alto no seu desenvolvimento e na sua capacidade de crescimento e de se tornar uma alternativa política progressista para o nosso país. Tá certo. Presidente Carlos Siqueira, presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, Wilson. A você, bom trabalho, sucesso.